O ex-presidente Bolsonaro pediu ao STF a anulação da delação de Mauro Cid, dizendo ou alegando irregularidades. Só que Alexandre de Moraes negou esses pedidos. Enquanto isso, o ministro marcou uma acariação entre Cid e ex-integrantes do governo, como Braga Neto e Anderson Torres. Janaína Camelo, quando que essa acariação deve acontecer? Pois é, Evandro, o ministro marcou para a próxima semana, na terça-feira, dia 24. Serão duas acariações. A primeira vai acontecer às 10 horas da manhã, entre Mauro Cid e Walter Braga Neto. E a segunda acariação vai acontecer logo depois, às 11 da manhã, entre Anderson Torres e o general Freire Gomes, que foi comandante do Exército ali na gestão de Bolsonaro. Segundo o STF, essas sessões vão acontecer somente entre os acariados, os seus advogados, em sessão que vai ser presidida, as duas sessões vão ser presididas pelo ministro Alexandre de Moraes e tudo vai ser fechado. Jornalistas mesmo não vão ter acesso aí a esse depoimento, a essa acariação, Bom, sobre a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, isso foi um pedido da defesa de Braga Neto, porque o general Walter Braga Neto disse que Mauro Cid mentiu na delação premiada, mentiu no interrogatório sobre aquela reunião que teria acontecido ali na casa do general em novembro de 2022, entre ele e dois militares das forças especiais que estariam ali, segundo a acusação, teriam tentado executar um plano para assassinar autoridades, que era aquele plano ali Copa 2022, punhal verde amarelo, enfim. Mauro Cid disse na delação e no interrogatório que ele levou esses dois militares para conversar com Braga Neto, que ficou ali na casa de Braga Neto no iniciozinho dessa reunião, mas quando ele percebeu que o teor da reunião já estava ficando ali, nas palavras dele, mais pesado, ele resolveu sair dessa reunião, que ele não ficou em toda a reunião. Braga Neto já disse que ele ficou por toda a reunião e saiu da casa dele junto com os outros dois militares. Mauro Cid também disse que dias depois recebeu de Braga Neto um dinheiro em uma sacola de vinho para entregar para esses militares, que seria ali para financiar esse plano. Braga Neto nega essa informação, essa acusação. Então, a acariação pedida pela defesa de Braga Neto é justamente para tirar essas dúvidas ali frente a frente com o Mauro Cid. A segunda acariação entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e também o general Freire Gomes é com relação, Evandro, àquelas reuniões, algumas falas do Freire Gomes no interrogatório dele aqui no STF, no depoimento dele como testemunha de acusação, Ele disse que de algumas reuniões com teor golpista que ele teria presenciado no governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres estava ali dando assessoria jurídica. Então, essa acariação foi um pedido da defesa de Anderson Torres, também nega essa acusação e quer tirar isso a limpo ali, frente a frente com o general Freire Gomes. Agora, com relação a delação premiada, ao pedido da defesa de Bolsonaro para anular a delação premiada de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes negou, dizendo o seguinte, Evandro, ele disse que no momento do processo penal é absolutamente inadequado o pedido de anulação da colaboração premiada. Só lembrando que esse pedido foi feito ontem, fundamentado ali numa reportagem da revista Veja, da semana passada, que disse ali que Mauro Cid usou perfis no Instagram com um domínio que teria o nome dali da esposa dele para fazer críticas ao STF, para fazer críticas a como a Polícia Federal estaria conduzindo os depoimentos dele na delação premiada. Então, a defesa de Jair Bolsonaro disse que Mauro Cid mentiu também no interrogatório, porque no interrogatório ele foi perguntado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Procurador-Geral da República, se ele havia utilizado as redes sociais. Ele disse que não e que se ele conhecia também esses domínios ali, esses perfis no Instagram. Ele disse que não sabia se era da esposa dele. Só lembrando que algumas das medidas cautelares impostas ali a Mauro Cid é não usar as redes sociais e também não revelar ali o que ele já disse em depoimentos em delação premiada. Obrigado por enquanto, Janaína. Bom trabalho para você. Fábio Piperno, há uma determinação também do ministro Alexandre de Moraes para que a plataforma Google informe quem publicou a chamada minuta do golpe. Deu 48 horas para que o Google possa cumprir essa determinação. Como é que você avalia todas essas situações que estão sendo contestadas agora pelos réus e que, de alguma forma, jogam dúvidas sobre aquilo que levou Mauro Cid a conseguir a liberdade, acompanhar o processo em liberdade,
justamente por causa da delação? Bom, primeiro que são vários aspectos. Primeiro, grande parte do que o Mauro Cid denunciou já foi corroborado por outras testemunhas, inclusive pelo brigadeiro Batista Júnior, no que diz respeito, por exemplo, à, digamos, sugestão golpista que o presidente Bolsonaro teria feito a eles. A história de apresentar a minuta para decretar, enfim, a possibilidade de, decretar alguma forma, segundo o Bolsonaro, dentro das 4 linhas, mas para não reconhecer o resultado das urnas, né? Então, isso foi já confirmado por outras testemunhas. No caso da Operação Punhal Amarelo, aí, que trata exatamente da sugestão de extermínio de várias autoridades, é evidente que isso é uma parte muito mais sensível e há uma declaração do Mauro Cid nesse sentido e que outras testemunhas de peso não confirmaram, né? Braga Neto, por exemplo, é alguém que contesta isso. Então, eu acho que é importante, sim, ter essa acareação. Agora, há um outro detalhe. Se o Mauro Cid, por exemplo, mentiu em relação ao uso ou não de redes sociais, o Mauro Cid pode perder os benefícios da delação, mas o STF já até se manifestou em relação a isso. O conteúdo das denúncias não seria invalidado. Então, o fato, por exemplo, do Mauro Cid ter falado, olha, ele apresentou uma minuta golpista. Então, isso está mantido. Mas, em compensação, olha, já que você falou isso, você vai ter, digamos, algum tipo de liberdade. Isso pode ser retirado. Muitas das divergências, Gustavo Segré, apareceram durante os depoimentos que nós acompanhamos na semana passada no Supremo Tribunal Federal, quando os advogados de defesa começam a questionar Mauro Cid sobre informações prestadas para ele, sobre a possibilidade de utilização de uma conta no Instagram da esposa dele para vazamento de informações relacionadas a essa delação premiada. Como é que você avalia essas inconsistências que as defesas dizem haver? Primeiro, eu não sei se o Piperno assistiu a mesma coisa que eu assisti, porque eu estou vendo uma delação premiada muito fraca, absolutamente fraca, considerando que é a única. Não é que temos 5 pessoas que falam a mesma coisa que Mauro Cid, não é ele. E vou lembrar de novo, e vou ler para não errar em nada, detesto erros que possa a minha memória trazer. Então, o deputado Caporeso fez um levantamento da fala de Cid. Imaginemos alguém que está colocando em risco a liberdade de muita gente com uma acusação tão séria como uma tentativa de golpe de Estado. Então vamos lá. Foram, eu acho, 98 vezes. Não sei, 139 vezes. Não lembro, 18 vezes. Não me recordo, 14 vezes e provavelmente 11 vezes. Por que não vai nunca ser detonada a delação por parte de algum dos ministros do STF? Porque se cai a delação, caiu o processo. Não tem mais nada. Então, qual é a estratégia da defesa de qualquer um dos acusados? Lógica defesa. Eu tenho que derrubar a delação. Porque se eu derrubo a delação, isso não tem a ver com favorecer outros acusados. Não, tem a ver com favorecer aquele defendido pelo advogado. E quando você tem uma delação que não se sustenta, e essa aqui não se sustenta, não dá para colocar numa delação dizendo, não me lembro. Peraí, estamos falando da liberdade de pessoas, como você não se lembra? Você falou sobre isso. Uma delação que, segundo o próprio ministro Fux, tem 9 versões. Na realidade, são 11 versões, só que 2 não foram consideradas. 9, sim. Peraí, eu tenho que perguntar 9 vezes a mesma coisa para um delator, para ele lembrar? E agora agrega uma cereja do bolo. A família do Mauro Cid não está mais no Brasil. Devemos lembrar essa pergunta que o ministro Alexandre de Moraes fez com alguma incisão, dizendo, se você não fala a verdade, podemos colocar em risco a liberdade da sua esposa, do seu pai, da sua filha. Ninguém segura isso. Então agora, não tendo essa preocupação, será que o Mauro Cid não vai mudar a sua delação? Porque até agora tem muitos buracos nessa delação. E se ele utilizou redes sociais que estava proibida, a delação deverá cair. Claro, agora vai precisar de algum dos ministros que diga, não, ministro Alexandre, isso não procede, teríamos que derrubar a delação. E aí vai aparecer um monte de outros processos, porque o importante é ver como tiram o Bolsonaro da linha eleitoral. Antes de ouvir os nossos amigos, vai lá, Piperno, vi que ele te mencionou, você discordou. 3 coisas. Primeiro, cai
caem os benefícios, e não o conteúdo, não a delação. Segundo, se ele falou eu acho, eu penso, claro que esses pontos nebulosos, eles podem ser contestados sim. Agora, há também informações que já foram confirmadas por outras pessoas citadas, como, por exemplo, o Brigadeiro Batista Júnior. Então, isso não foi uma obra de ficção. O chefe da aeronáutica falou, é verdade. Terceiro, há também um farto material na forma de, por exemplo, de áudios. E isso também não é um trabalho de imitação de voz. Ele gravou e isso foi tirado dos equipamentos dele. Né? Fala, Zagarino. O Segré está coberto de razão. Eu queria bater palma aqui em relação à opinião do Segré, porque, gente, é só a gente observar. No direito, nós temos as provas, dentro de um processo, dentro do devido processo legal. E essa prova, cada uma delas tem um valor. Então tem uma prova documental, tem aquela prova que deixa de forma inequívoca a situação perante o juiz, e existe a delação premiada. A delação premiada é a pior das provas possíveis, porque sequer pode ser considerado como prova, porque a delação premiada é alguém que está, no dito popular, caguetando, contando uma situação para se livrar, para ser beneficiado. E não é o que o juiz tem que ter como convencimento apenas aquele depoimento. Tanto é verdade que a prova ou os acordos de leniência, que são essas mesmas informações prestadas por quem está se prejudicando por parte das empresas, elas têm que ser junto com provas, muitas vezes documentais, o que é o que a gente vê passar, mas de longe nesse processo. Todo esse processo, desde o início dessa ação penal, desde o início, a aceitação dela, ela está eivada de inúmeros vícios processuais que levarão à nulidade dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do que nós temos como lei hoje no país e Constituição Federal. Nós estamos diante, talvez, da maior vergonha jurídica que enfrentaremos nos próximos 10, 20, 30 anos. Quando muita gente discutia se a prisão do Lula lá atrás ela tinha sido legal ou ilegal, eu me recordo que eu falava o seguinte, olha, não adianta quem não gosta e não concorda com Lula comemorar a prisão dele de forma ilegal, porque amanhã depois o feitiço se vira contra o feiticeiro. Foi dito e feito. Então agora, quem um dia criticou tudo que aconteceu com o Lula e com os demais membros do PT lá atrás, agora estão comemorando o que está acontecendo com o Bolsonaro e todo mundo que estava no governo. E não é isso que o Estado Democrático de Direito tem que pregar, principalmente para quem diz que defende a democracia. Lembrando, democracia fundamentada nos 3 poderes, o Poder Judiciário é peça muito importante. Essa delação do Mauro Cid, se ela for o elemento probatório que fundamente a condenação do Bolsonaro e de todos os outros réus, vai ser a maior vergonha da história do Supremo Tribunal Federal. 5h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Arremate aí, seu Zé. Pois a delação premiada não é prova e quem decidiu isso foi o plenário do Supremo Tribunal Federal. A delação premiada é uma legislação nova, aprovada recentemente pelo Congresso, né? Foi sancionada pela ex-presidente Dilma. E uma lei só é completa depois de passar todos os trâmites do judiciário, ela fica madura para ser aplicada. E o próprio Supremo anulou várias sentenças exatamente baseadas exclusivamente em delação premiada. Então já existe a jurisprudência do Supremo de que delação não é prova. Mas a delação serve para ligar atos e indicar como obter provas. Então, o desafio é isso, mostrar que o Cid fez uma delação premiada, o tenente-coronel Cid fez uma delação premiada e mostrou como obter provas, se as reuniões realmente aconteceram e assim por diante. É a parte mais frágil desse processo, é a delação do tenente-coronel Cid. Ele fez isso para salvar o pai, a filha, a mãe, e ele disse que até a avó dele foi investigada, que já até morreu, para se ter uma ideia. Então, assim, tudo no entorno foi investigado através da delação, mas a delação, só a delação não é prova. Então, é a parte mais sensível mesmo. Agora, sobre a cariação, eu não sei se vocês já assistiram, é muito constrangedor. Agora, imagina ali, ficar frente a frente, Cid, né?
e os outros, né, inclusive o general, eu te entreguei uma mala de dinheiro. Não, você não me entregou a mala de dinheiro, entregou um pacote que eu não sei o que tinha dentro. Enfim, é muito constrangedor. Mas é eficiente para o juiz tirar ali algumas conclusões. A acareação fica um de frente para o outro e o juiz pergunta. Quando houver dúvida, um fala e o outro fala. É muito constrangedor. Vamos dizer assim, um novo item para a gente assistir.